Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E estamos juntos mais uma semana para estudarmos a quinta lição desta série de lições que estamos tratando das missões transculturais, quando usamos este tema para o nosso último trimestre do ano de 2023. Um ano com alguns desafios diante de nós, em termos de matérias que nós falamos no decorrer do ano, algumas coisas muito desafiantes para a nossa vida pessoal e com certeza para a realidade que os nossos jovens, adultos, irmãos estão vivendo, mas terminamos o ano coroando com o sentimento que veio de Deus, o amor de Deus por aqueles que estão perdidos. Aleluia! E estamos assim estudando sobre missões e esta quinta lição é essencial para nós, que trata-se da lição Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Ainda que este tema nos pareça simples de falarmos sobre ele, eu quero já chamar a tua atenção que nesta classe nós estaremos tratando de 3 assuntos doutrinários que são ligados com esta lição, que são essenciais para a nossa fé. E por isso eu espero que você esteja conosco até o fim. Vamos dividir esta lição um pouco diferente das demais. Geralmente nós dividimos em 3 tópicos. Esta lição eu estarei dividindo em 4 tópicos. Estes serão Deus e a fé pentecostal. Segundo, o crente e a fé pentecostal. Terceiro, as missões e a fé pentecostal. E por último, o evangelho da fé pentecostal. Amém? O primeiro tópico nós vamos estar falando Deus e a fé pentecostal. Ora, o Deus que nós servimos, o Deus que a Bíblia nos ensina, ele é um Deus trino. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que atuaram sempre em conjunto, mas no decorrer da Bíblia nós podemos ver funções separadas de cada uma destas pessoas da Trindade, mas neste tópico eu quero levar você a apreciar as 3 pessoas da Trindade em relação à nossa fé pentecostal. Será que nós encontramos das 3 pessoas o endossar da nossa fé pentecostal? Vamos ao nosso primeiro tópico. Primeiro, o Pai projetou, foi quem prometeu. Segundo, o Filho enviou, é ele quem batiza. E terceiro, o Espírito Santo foi quem permaneceu e ele opera em nós. Vamos aos textos bíblicos. Vou te levar primeiramente a Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E quando eu te levo a um texto do Antigo Testamento, nós podemos claramente entender de que estas profecias, visões e revelações são entregues da parte de Deus Pai para o seu povo. Neste tempo, a nação de Israel era veículo, não é, da profecia, da palavra de Deus, aleluia, como já temos estudado na classe sobre o Antigo Testamento. Então, Joel capítulo 2, 28 e 29, uma palavra de Deus Pai que diz, através deste profeta, o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus veio do Deus Pai e está aí de uma maneira muito explícita em Joel, confirmada pelo Espírito por boca de Pedro no dia que esta promessa se cumpriu. Vamos a Atos capítulo 2, versículo 14 ao 18, disse o seguinte o texto: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele repete as palavras de Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem é este Deus? Deus Pai, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Então este texto prova que o Pai foi quem projetou
voltou a enviar o Espírito Santo, ele prometeu que nos últimos dias, numa certa estação, se eu pudesse dizer, né, profética para o futuro da história do povo de Deus, haveria de ser derramado este Espírito, e nós vemos no dia de Pentecoste, depois que aqueles homens e mulheres que estavam no cenáculo foram revestidos de poder e viram aquelas línguas como de fogo, começaram a falar em novas línguas, saíram do cenáculo e começaram a andar no meio da cidade de Jerusalém, que estava recebendo por causa da festa gente de todas as nações do mundo da época. E então as pessoas se escandalizaram porque aquelas pessoas estavam falando em outras línguas e glorificando a Deus, e estava, ao mesmo tempo, houve uma segunda manifestação que eles estavam entendendo que eles estavam glorificando a Deus nas suas línguas que eles falavam. Então, neste processo de ver aquela raridade de expressão, alguns pensaram, eles estão embriagados, estão loucos, mas aí Pedro abre a boca e diz, ungido pelo Espírito Santo de Deus, inspirado por ele, que o que vocês estão vendo não são homens e mulheres embriagados. O que vocês estão vendo com seus olhos, testemunhando, é o que Deus prometeu para nós, conforme a promessa de Joel, que ele repetiu. Lucas 24 e 49, é Jesus quem diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Veja aí, Jesus está falando do revestimento. Vou terminar o texto. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, essa é a primeira menção de Jesus acerca deste derramamento efetiva, né? Porque houve outras menções, houveram antes, mas esta é direta, já instruindo aos apóstolos que fossem para Jerusalém e esperassem esse derramamento. Então Jesus fala isso: eu vos envio a vós a promessa de meu Pai, que ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, este revestimento de poder, Jesus neste versículo está esclarecendo para nós que a promessa do Pentecoste, a promessa dessa coisa, desse negócio de revestimento de poder, é a promessa dessa coisa de falar língua estranha, dessa gente neste mundo que fala línguas estranhas, que sente a graça de Deus, que tem esta autoridade chamada revestimento de poder pelas Sagradas Escrituras. Foi o Pai quem deu. Importante para nós termos esta conscientização que o pentecostalismo não é um modismo de uma era de 100 ou 120 anos para trás. Não! A promessa foi dada pelo Pai. Agora o Filho, já até nesse mesmo versículo, é ele quem está falando e instruindo aos discípulos que vão a Jerusalém. Mas vamos ver, o Filho foi quem envia, doutrinariamente pela Bíblia, quem enviou a promessa, quem fez, quem planejou foi o Pai, quem enviou, quem batiza com o Espírito Santo é o Filho. Veja Atos 2:33, o texto diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, isto é Pedro falando sobre Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele, Jesus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Isto é João Batista falando à multidão. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Volto a dizer, isto é João Batista falando daquele que ele é o precursor dele, do Messias, de Jesus. E sobre Jesus aqui neste texto, ele que era um profeta de Deus disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas este que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, a promessa do Pai, ela é enviada pelo
Filho, por Jesus Cristo, e até hoje é Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E se eu pergunto o que eu tenho para provar, ele me batizou, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo, e eu tenho visto em toda a minha vida, desde a história da igreja, qual eu leio e creio da Bíblia Sagrada, mas eu tenho visto no tempo que eu estou vivendo, para a glória do Senhor, que o Senhor Jesus continua até hoje a batizar, a revestir de poder aqueles que creem nesta promessa. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e depois saltaremos ao 8. Diz o seguinte, o versículo 4. E estando com eles, isto é Jesus depois de ressuscitado, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Olha aí a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, agora é Jesus dizendo, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que Jesus agora ressurreto, instrui aos discípulos mais uma vez, fiquem aqui e esperem o que foi prometido pelo Pai, porque eu hei de enviar, aleluia, esta virtude, este Espírito Santo, cuja virtude vos capacitará, aleluia, para serem testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Terminamos com João 15, 26, que diz, mas quando vier o Consolador, que eu, aí é Jesus dizendo, eu, Jesus, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então veja que nós estamos casando estes textos bíblicos com a verdade doutrinária de que a doutrina do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, a realidade pentecostal do Evangelho não foi instituída por homem algum, senão que planejada pelo Pai e enviada pelo Filho. E o Espírito Santo, ele veio, ele foi enviado, ele permanece. É ele quem opera na igreja, ou pelo menos deve ser assim. João capítulo 14, versículo 16, o texto diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não só o Espírito Santo que Jesus prometeu, que Jesus já estava anunciando que viria, a promessa foi do Pai, Jesus agora está anunciando, está falando, olha, eu estou em comunicação com meu Pai, logo em breve vai vir este outro Consolador, ele vai ficar com vocês para sempre, ele vem para ficar, eu vim para cumprir uma missão e eu volto para o meu Pai, mas este Espírito que o Pai vai enviar, aleluia, ele vem para ficar com vocês, ou seja, não só o Espírito, mas a obra que ele veio fazer, se ele revestiu de poder os primórdios, os primeiros pais da nossa fé, os apóstolos, aqueles 120 que estavam reunidos, os primeiros da igreja, Paulo e os demais obreiros que ele dá testemunho que foram batizados no Espírito Santo, ele veio para ficar e ele permanece fazendo a mesma coisa e nós, aleluia, damos testemunho de que esta é uma verdade. Eu estou cheia de zelo e da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós pentecostais levamos uma carga de desprezo, de questionamentos, mas eis a palavra de Deus arraigando a nossa fé, que não vem de um modismo, pelo contrário, vem da Trindade, vem de Deus. E hoje nós arraigamos, provamos e nos armamos com a palavra de Deus, que é resposta, e resposta de Deus para todos que questionarem a nossa fé. João capítulo 7, versículo 38 e 39, o texto diz, quem crê em mim, é Jesus falando, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Isso disse ele. Olha aí, Jesus disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, que é isso? Este texto precioso no ministério de Jesus, João capítulo 7, ele fala de que rios de água viva correriam de nós, e o texto esclarece a teologia por trás, a doutrina por trás, que diz o quê? Esta palavra de rios de água viva que vão estar sempre brotando de vocês. Quem está sentindo este rio agora no seu coração, diga amém. Eu estou sentindo. Aí o texto escriturístico diz, Jesus dizia isso do Espírito que eles haveriam de receber. Quem? Aqueles que crescem. Todos, porque Pedro deu esta palavra também na pregação dele, para quem perguntou, então, varões, como é que vai ser essa história? Ele disse, se vocês crerem, se arrependam, e todos podem receber esta promessa. E aí o texto do tempo de Jesus, começo do ministério dele, diz isso, todos aqueles que creem vão receber. Ele diz, mas o Espírito Santo ainda não foi dado. Isso é no tempo que Jesus estava, porque ele diz, porque Jesus ainda não foi glorificado, ou seja, Jesus, ele morreu, ele se entregou e depois ele ressuscitou, portanto foi glorificado, e depois destas coisas, a promessa de Deus Pai se cumpriu. Será que nós estamos estabelecidos, depois de estudar este tópico, na verdade escriturística, não denominacional, não de opinião de homem, mas da palavra de Deus, de que este negócio de pentecostalismo, de evangelho pentecostal, vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo tópico, vamos falar sobre o crente e a fé pentecostal. Primeiro, seu nascimento, feito uma nova criatura. Segundo, seu revestimento, o batismo no Espírito Santo. Terceiro, o seu desenvolvimento na virtude e nos dons do Espírito Santo. Ora, este caminho que nós trilhamos neste segundo tópico para o crente é o desejo de Deus para todos aqueles que creem. Nem todos aceitam, nós conhecemos esta realidade, nem todos recebem. No entanto, queremos aqui comprovar biblicamente de que este caminho, este caminhar, foi o projeto e é o projeto, aleluia, de Deus para a igreja, para os crentes individualmente. Em primeiro lugar, a operação do Espírito Santo no seu nascimento. Veja João capítulo 3, um texto clássico. Vamos ler o versículo 3, depois o 5 e o 6, que diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é Jesus falando com Nicodemos, que veio questionar a Jesus acerca da salvação. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Portanto, Jesus ali apresenta para Nicodemos e através da palavra para cada um de nós, a realidade do novo nascimento. Um novo nascimento espiritual com a participação evidente neste texto do Espírito de Deus com E maiúsculo, e esta participação é aquela que se casa com tantos outros textos que o Espírito de Deus vem habitar em nós, trazendo vida espiritual para o homem que antes estava morto, separado de Deus, e agora ele tem comunhão com Deus, e não bastasse isso, o Espírito Santo de Deus habita nele. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, o texto diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, quando nós falamos sobre o novo nascimento, há uma transformação. Quando o Espírito Santo toma o lugar desta casa espiritual dentro de cada um de nós, aqueles que estão em Cristo, o mundo da pessoa, a vida da pessoa se transforma em um antes e um depois, como este texto diz, coisas velhas
e coisas novas. E esta é a realidade do novo nascimento, e nós terminamos mencionando o versículo de João 14:17, que diz: Jesus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, quem são estes vós? Aqueles que já estão dando ouvido, não só ouvindo, mas dando ouvido à mensagem de Jesus, que se arrependeram, que creram, que seguem a Jesus. Vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Então Jesus está dizendo que o mundo não tem parte com este Espírito de Deus. O mundo não o vê, o mundo não o conhece, por isso ele não o pode receber. Quando nós vemos, entre aspas, uma maneira espiritual de dizer, quando nós recebemos a palavra de Deus que nos faz ver as coisas espirituais, quando nós começamos a conhecer as coisas espirituais pela palavra que nos faz entender, então nós podemos receber o Espírito Santo que vem quando neste processo de crer o novo nascimento acontece e nós, portanto, passamos a conhecer a presença do Espírito Santo que desde a pregação da palavra está trabalhando no nosso coração para nos convencer, para nos fazer entender a nossa situação de pecadores e necessitados do perdão de Deus. E assim que nós recebemos e passamos por isso, ele vem habitar em nós. Isto trata-se do novo nascimento. Este é o crente, a fé pentecostal. Ele, em primeiro lugar, ele é nascido de novo, ou seja, regenerado, ou seja, salvo. O seu nome naquele momento é escrito no livro da vida e o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. Primeiro estágio. Segundo, o seu revestimento. O batismo no Espírito Santo. Conforme o comentarista da nossa lição, pastor Wagner Gabi, conforme os textos sagrados das Escrituras, este evento ele é separado do novo nascimento. Em alguns casos, que não é a maioria dos casos, pelo contrário, uma minoria, uma pessoa pode, no mesmo dia, porque aconteceu em Atos capítulo 10, no texto de Pedro pegando a Cornélio e sua família e os convidados, que no mesmo dia eles receberam a salvação e foram também batizados no Espírito Santo. Mas não posso entrar nos detalhes, isto fiz em uma outra pregação recente, mas deixo para você a clara evidência, você pode ir ao texto e buscar, de que o evangelho foi pregado em sua totalidade e eles receberam o evangelho, ou seja, o novo nascimento aconteceu e logo depois ele foi revestido de poder e este revestimento serviu de testemunha para que aqueles que viram disseram, eles são crentes. Porque se Jesus já batizou a eles, como batizou a nós que antes cremos nele, então Jesus está dando testemunho de que eles foram nascidos de novo. Faz sentido. Aleluia. Esta é uma realidade. O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente. Nós somos vestidos deste novo homem e somos revestidos de poder. Amém? O revestimento é o batismo no Espírito Santo, Lucas 24:49, voltamos a este texto que diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois na cidade do Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa foi para aqueles que estavam ali do lado de Jesus, não foi para nós. Mas o até que permanece, porque quando nós vamos às cartas de Paulo e a demais realidade da igreja, nós somos chamados a buscar este revestimento até que, aleluia, até que o recebamos, glória a Deus. Então, alguns, como disse, é exceção, são casos poucos, como foi o de Cornélio, que Deus permite que seja no mesmo dia, mas não é no mesmo momento. O momento do novo nascimento, que seja 1 segundo de diferença, não tem problema de discussão sobre isso.
é um. Agora o revestimento é outro. Como foi para Pedro, como foi para Paulo, como foi para a minha vida, como foi para centenas e centenas de pessoas que eu conheço e outros tantos que você conhece, aleluia, e outros tantos que estão na Bíblia Sagrada que eram crentes, salvos, nascidos de novo. E Paulo diz, chegou lá e vocês estão sabendo aqui do batismo do Espírito Santo? Eles, não, a gente nunca ouviu sobre isso. Então Paulo explica para eles, ora por eles e eles recebem o revestimento de poder. Portanto, uma separada realidade. A primeira trabalho, obra no crente é que o Espírito Santo vem habitar nele. Amém? Fazendo dele uma nova criatura. Mas agora a segunda obra é o revestimento de poder, portanto o batismo no Espírito Santo. Que escute isso, por favor. Aprove a Deus, não a mim, que fosse evidenciado com o falar em línguas. Aprove ao Pai, aprove ao Filho, aprove ao Espírito Santo marcar, assim como ele marcou a primeira descida com algo extraordinário que nunca mais, até que eu saiba, aconteceu. Da mesma maneira, como foi no dia do Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, ele quis que se marcasse o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo. O nosso batismo em águas é visto, é um batismo confessional. Não tem nada a ver necessariamente com esta obra do Espírito. Eu decido confessar a Jesus, depois de ter me arrependido publicamente, e é feito pelo ministro do Evangelho, que me batiza em águas, todos podem ver. O batismo no Espírito Santo, aprove ao Senhor Jesus, é marcá-lo com falar em línguas estranhas. Não necessariamente. A pessoa que é batizada segue falando em línguas estranhas depois do seu batismo. Isso é algo que nós vamos estar falando quando falarmos de uma classe sobre dons espirituais, mas você já deve ter comprovado isso na prática, que esta variedade de línguas, que esta realidade da pessoa falar em línguas, nem todos que são batizados no Espírito Santo seguem imediatamente. Deveria, é o melhor, é o projeto que deve ser para nós, como nós vamos falar no terceiro tópico, glória a Deus. No entanto, o marco do dia, da hora que eu e você somos revestidos de poder, é marcado biblicamente com o falar em línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ao 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Este textinho aí do 18 é parte da profecia de Joel, lembra? Termino com o 39, que diz Pedro agora à multidão, porque a promessa... Que promessa? Deste derramamento, deste batismo, vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ouvindo a Pedro, aos vossos filhos, ou seja, outras gerações. Aleluia! E a todos os que estão longe, não precisa estar em Jerusalém. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E até hoje, Deus chama, aleluia, tem trazido a nós como igreja ao seu encontro para sermos revestidos deste poder. Terceiro, o nosso desenvolvimento. Aquele que é batizado no Espírito Santo, ele deve caminhar com o Espírito Santo, crescer na virtude do Espírito Santo e nos dons que foram dados para a edificação da igreja. Deus não deu os dons espirituais para condecorar um texto bíblico que nós pudéssemos falar dele, nem para nenhum bater no peito e dizer eu tenho todos os dons espirituais. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com um projeto de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e foi ele que nos revestiu com o Espírito Santo para que agora nós crescêssemos na virtude, no conhecimento, na intimidade com este Espírito, que da mesma maneira que Jesus, que da mesma maneira que o Pai, não divide a glória com o homem. Aleluia! Aquele que obra pelo Espírito, ele glorifica a Deus, quem o deu. Quem pode dizer amém neste dia? Atos capítulo 1, versículo 8. O texto diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, depois 4 a 7, este texto sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora vamos ao 4 e depois saltaremos ao 7 ao 11. 4 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. De 7 ao 11 diz: mas a manifestação do Espírito, este é o Espírito de Deus, com E maiúsculo, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia! Que texto maravilhoso! Quando enfatiza que o Espírito agora, Jesus mandou o Espírito, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo agora no nosso meio distribui os dons, glória a Deus, os dons do Espírito aos crentes conforme Ele quer. E pela primeira vez, quando eu estava lendo, eu me fixei no detalhe que ele diz a um e a outro, ou seja, o Espírito Santo distribui os dons como Ele queira, e algum pode ser como na parábola dos talentos, vai receber somente um dom. Outro pode receber 2, eu digo isso por evidência bíblica, alguns talvez 3, mas não há vazão para alguns que se enchem de dizer que são veículo de todos os dons espirituais. Não vejo uma impossibilidade, mas vejo uma raridade quase impossível, porque até me pergunto se na pessoa de Paulo, que é alguém que nós entregamos e vemos a excelência de dons ministeriais e espirituais, se há a operação de todos estes dons na sua vida. Glória a Deus, talvez. No entanto, na prática, nós vemos que o Espírito Santo distribui a cada um como quer, e a glória do Senhor. E para que Ele faz isso? Para o nosso desenvolvimento individual, mas para que desenvolvermos? Para o bem, para a edificação da igreja do Senhor Jesus. No versículo 31 ainda deste mesmo capítulo, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, pode haver participação nossa de pedir, de querer, de buscar. Lembra do que nós falamos do outro versículo? Até que nós buscamos o batismo no Espírito Santo até que Ele nos conceda. Nós procuramos conforme o texto da palavra nos ensina que façamos. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, trata-se de desenvolver como crente na obra do Senhor, e parte deste desenvolvimento é nós buscarmos mais os melhores dons, aquilo que Deus com certeza coloca em nosso coração pela presença do Espírito que habita em nós. Amém? Terceiro, as missões e a fé pentecostal. É o Espírito Santo quem comissiona, é o Espírito Santo quem impulsiona e é o Espírito Santo quem guia o missionário. Quem comissiona está em Atos capítulo 13. Com certeza nós vamos dar poucos exemplos bíblicos aqui, mas este é muito importante, a comissão, né, de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo foi quem disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que a igreja fez? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Para onde, irmãos? Para cumprir a missão, o chamado que o Espírito Santo de Deus comissionou. Então, quem comissiona? Quem é que chama missionário na igreja hoje?
Isso mesmo, o Espírito Santo de Deus. Segundo, o Espírito Santo, ele impulsiona. Atos capítulo 2, versículo 14, o texto diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ora, este Pedro estava com tanto medo depois que Jesus faleceu, que ele voltou para pescar. E Jesus foi atrás dele depois de ressurreto, o chamou, conversou com Pedro, aleluia. O perguntou se ele amava e disse a Pedro que apacentasse as minhas ovelhas. Pedro, este grande homem de fé, estava ali com a sua fé abalada porque ele havia traído a Jesus. E agora, com certeza, depois de 3 anos com o mestre, ele estava sozinho com aqueles homens, tão normais como ele era, sem o mestre, aleluia. Mas antes de subir ao céu, o mestre disse: fiquem em Jerusalém, eu não vos deixarei sós. Eu vou enviar o outro Consolador, a promessa do Pai, já estudamos. E quando ele recebe este Espírito que o revestiu, agora o impulsiona, o dá ousadia. E este Pedro, quando saiu pelas ruas ali cheio do Espírito Santo, é o texto que nós lemos, de repente ele se põe em pé no meio da multidão e o texto diz: ele levantou a voz e disse: vocês todos, homens judeus, vocês que habitam em Jerusalém, entendam isso e escutem as minhas palavras. Aleluia! De onde vem esta ousadia? Da presença do Espírito Santo, que Jesus disse: vocês vão ser revestidos e ser-me-ão testemunhas. Esta impulsionar é obra do Espírito de Deus na nossa vida. 4:31 ainda de Atos, o texto diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este texto aí, entre alguns outros, é um texto que já mostra uma perseguição à igreja, a esta igreja agora revestida de poder, que estava crescendo, que estava aumentando, né, o número de convertidos à fé cristã, à fé em Cristo, e agora eles já estavam sendo perseguidos, e numa desta reunião, eles orando, aquele lugar se moveu, diz a palavra de Deus neste texto, e eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, foi culto pentecostal, aleluia, foi culto que eles sentiram a presença de Deus confortando, a presença de Deus com eles, aleluia, entendendo que ele estava conosco na missão que nós estamos fazendo de evangelizar e de ser igreja neste dia. E o que aconteceu? Foram impulsionados. Ao invés de estarem mais acuados, mais temerosos pela perseguição, depois daquele culto amanheceram no outro dia, impulsionados, aleluia, corajosos, aleluias, para enfrentar a Satanás, ao mundo, a quem venha, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, isto é o que viveu a primeira igreja e que nós vivemos pela graça do Senhor neste dia, porque é o Espírito Santo quem nos impulsiona. Por mim, pela minha força é capaz de eu estar embaixo da cama, não é nem embaixo dos cobertores, é embaixo da cama, com medo das realidades que estão ao nosso redor, aleluia, de tudo e de todos. No entanto, é o Espírito Santo que nos impulsiona a continuar fazendo a obra de Deus, a encarar pela frente e saber que Deus e sua palavra e o seu Espírito estão conosco. E por último, o Espírito Santo é quem guia. O Atos capítulo 15, versículo 28, o texto diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ora, este texto foi a conclusão da primeira comissão feita em Jerusalém para discutir um assunto doutrinário. Os ministros, os anciãos se reuniram e eles conversaram, aleluia, na dependência do Espírito Santo. E quando eles concluem aí, diz o texto, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Como é que eles tiveram ousadia para falar isso? Por quê? Porque eles diligentemente, com temor,
levaram aquela reunião, houve oportunidade, Deus usou a um e a outro, e eles concluíram pelo testemunho daquilo que Deus estava fazendo, ou seja, aquilo que o Espírito Santo estava testificando, mesmo que eles em sua teologia desconhecessem aquilo que estava acontecendo, mas eles deram ouvido, deram vazão à obra de Deus feita pelo Espírito Santo e chegaram a uma conclusão. E quando eles entregaram a mão daqueles missionários que haveriam de levar esta palavra para a igreja, eles puderam dizer estas palavras: foi o Espírito Santo que nos guiou, e pareceu bem a ele e a nós entregarmos este veredito, estas palavras, aleluia, estas coisas necessárias para que vocês caminhem bem na presença do Senhor. É o Espírito Santo que guiou estes primeiros discípulos, apóstolos, anciãos, aleluia, ministros no começo da nossa igreja, e o faz até hoje. E esta igreja era pentecostal. Atos 16, 6, 7 e 10 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Este texto nos esclarece que no trajeto missionário de Paulo, ele tinha o direito de pensar, de planejar a viagem, de pensar para onde ele ia, talvez estrategicamente, logisticamente, de um lugar para o outro, aonde seria mais lógico caminhar. Aleluia! No entanto, veja que o Espírito Santo tinha preeminência, tinha voz, tinha intimidade com Paulo, suficiente para que quando ele desejava ou planejava ir para tal lugar, diz o texto, o Espírito Santo lhes impediu. Ou seja, ele entendeu que o Espírito Santo não queria que eles fossem para ali. E talvez foi você viu neste texto, que é um versículo quase atrás do outro, no outro ele também não permitiu, e de repente eles têm uma visão de noite. E aí no outro dia ele chega a essa conclusão. Estamos concluindo que Deus não permitiu isso e isso, porque a prioridade dele é essa. Esta é a tarefa do Espírito Santo na vida das missões pentecostais. Oh, irmãos, que privilégio! Muitos missionários que não têm esta evidência e esta vivência estão sendo guiados somente por forças humanas. E como vamos falar no último tópico, até o seu evangelho, ou seja, o que eles pregam, é diferente da fé desta palavra de Deus que nós temos. Mas não só nós estamos firmados nesta palavra, na fé pentecostal, mas este Espírito do Pentecoste é quem guia os nossos missionários, ou pelo menos tem que ser assim. Se nós missionários, se nós obreiros, quem seja no ministério que nos esteja ouvindo, estamos esquecidos, estamos adormecidos, estamos tão ocupados que não estamos dando vazão, tempo, opinião, opção para o Espírito Santo falar, inclusive nos negar de alguns projetos que nós tenhamos, estamos maus. Porque o evangelho pentecostal é de obreiros como Paulo, que sim tem o seu trajeto, sim tem a lógica, sim pode fazer conta do que a tesouraria tem, mas na hora que o Espírito de Deus diz vá, aleluias, é para ir. Na hora que Deus diz não vá, aquele caminho não é para ir, porque o Espírito Santo guia, aleluia, os missionários da fé pentecostal, como foi Paulo. Paulo foi o missionário pentecostal, glória a Jesus. E nós estamos seguindo este mesmo evangelho e esta mesma missão. E por último, o evangelho da fé pentecostal. É diferente de algum? Existe outro evangelho? Sim, vamos ver isso. Como eu disse, neste texto, neste estudo, nós já estudamos sobre duas coisas doutrinárias de profunda importância para o nosso conhecimento, que nos arraigam a nossa fé no conhecimento das Escrituras Sagradas e servem para nós respondermos àqueles que questionem a razão da nossa fé pentecostal. Amém? Terminamos com o evangelho pentecostal. Existe isso, irmã? Sim e não. O evangelho de Cristo é o evangelho pentecostal. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho pentecostal. Portanto, o evangelho pentecostal é o evangelho bíblico. Quem pode dizer amém com fé? Aleluias!
Então vamos ao nosso quarto tópico, que vamos dizer que o evangelho pentecostal, da fé pentecostal, que é o bíblico, ele é oferecido a todos, não há acepção. Segundo, ele é baseado na fé. Não basta só a confissão. Terceiro, ele é um chamado ao novo nascimento, ou seja, ele causa transformação. E por último, é uma vida na direção da palavra e do Espírito. Ele trata e age, faz-nos agir. A ação é o que acontece como fruto deste evangelho. Vamos aos tópicos para que nós entendamos com a palavra de Deus cada um deles. Primeiro, o evangelho da fé pentecostal, que é o evangelho bíblico, é um evangelho oferecido a todos, sem acepção. João 3,16, o texto diz: porque Deus amou o mundo demográfico, que é a população, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 7, o texto diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, ou seja, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Então veja que o coração de Deus, o projeto de Deus, o desejo de Deus é evidenciado neste texto, que ele quer que todos os homens creiam, cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam. E aí o Paulo ele diz, inclusive eu que podia estar pregando somente para a minha nação. Não, eu fui levantado por Deus para levar este evangelho aos gentios, aleluia. A todas as nacionalidades, pagãos, separados de Deus, o evangelho vai ser oferecido a todos. E a todos os que crerem, livremente será dado a salvação. Isto é a Bíblia Sagrada. O evangelho pentecostal, que é o bíblico, é oferecido. Irmão, quando a gente oferece, agarra, recebe quem quer. Amém? Deus ofereceu, ele pagou o preço, ele entregou a Jesus, João 3,16, não por um grupo escolhido, mas para todos. Agora, nem todos recebem, isso também é bíblico e nós conhecemos por evidência histórica. Nem todos recebem, quem não recebe despreza, o seu fim é como diz o texto do Evangelho a João, já estão condenados. Por quê? Porque não receberam, não creram. Glória seja dada ao nome de Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 11. O texto diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então eu não entendo como existem outros evangelhos que reconciliam, que conciliam um Deus que separa grupos de pessoas, este para o bem e este para o mal. Ainda que em sua presciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas, ele sabe quem vai aceitar, quem vai permanecer. No entanto, o texto das Sagradas Escrituras, deste evangelho que nós cremos e pregamos e que tem salvado em todo o mundo, aleluia, a todos que reconhecem, que creem, que recebem a fé, se arrependem dos seus pecados, glória seja dada. É um evangelho de um Deus que não faz acepção de pessoas. Segundo, este evangelho da fé pentecostal, que é o bíblico, aleluia, é baseado na fé, não só de uma confissão. Muitos dizem, confesse, porque você uma vez confessou, tá tranquilo. E o que acontece é que este evangelho não diz isso. Jesus não disse, Paulo não disse, Timóteo não disse, Tito não disse, Pedro não disse,
Aleluia! Até Jesus revelando a João no Apocalipse disse diferente, significa que nós podemos confiar que este evangelho bíblico é o que nós devemos pregar e ele é baseado na fé. Não é só confessar, não é só dizer, eu creio, sem crer. Aleluia! É necessário que tenha fé, é que esta fé cause o arrependimento na sua vida e a gente vai falar logo no próximo tópico que quando isso acontece, há transformação. Então não adianta eu confessar na igreja e sair e viver a minha vida no mundo. O que eu vou chegar à conclusão? É de que este não foi salvo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a palavra me diz que pelos frutos eu vou reconhecer a árvore. Então aquele que frutifica o fruto do Espírito é porque nele habita o Espírito. E eu já sei pela doutrina bíblica que estudamos que o Espírito habita naqueles que são nascidos de novo. Quem pode dizer amém? Crente, só crente, não precisa de mais nada. O fruto vai começar a crescer. E por isso o texto bíblico diz, não extingam o Espírito Santo. Ou seja, não pare na sua vida a obra. Continua alimentando com a palavra. Continua vindo para a presença do Senhor para você continuar frutificando as coisas do Espírito. Porque se você continuar caminhando na carne, você vai ser um crente, mas um crente carnal. E se na sua carnalidade você se voltar ao pecado, então você vai estar pecando. E se você permanecer no pecado, então você mudou de caminho, de um caminho estreito que leva à salvação, para um caminho ao largo que chama-se o caminho da perdição. E este é uma realidade. Não é tic-tac, não. É uma mudança, aleluia. Mas quando nós viemos à fé, nós não somente confessamos por dizer, para estar anotado o nome no livro da vida quando alguém é salvo. E neste mesmo momento de salvação, o Espírito Santo de Deus vem habitar nesta pessoa. Neste mesmo momento, os seus pecados foram totalmente perdoados, porque esta pessoa se arrependeu. Neste mesmo momento, como vamos falar no próximo tópico, a sua vida mudou de dentro para fora e o reflexo será visto do lado de fora para dentro também. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mateus capítulo 7, 21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está aí. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então muita gente, não, Senhor, Senhor, eu sou de Deus, eu chamo Senhor, eu profetizo no teu nome. O que Jesus disse? Isso não vale nada. Confissão de boca para fora não resolve problema de pecado. Quem pode dizer amém? Então a nossa fé, o nosso evangelho é baseado na fé. Aleluia. Mas não é só uma confissão. É parte da confissão, mas não é baseado nisso, mas na fé e no arrependimento. Romanos 11, 22 diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera as duas coisas, a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Mensagem de Paulo aos zambujeiros, aos que foram enxertados na graça. A nós, a igreja gentílica, que viemos a ser parte do povo de Deus, chamado Igreja do Deus Vivo. Então ele diz, considera, Deus é bom, mas Deus é severo. Para quem não aceita, para quem caiu, para quem está praticando mal, para quem está longe de Deus, ele é severo. Para você e para mim, que somos igreja, ele é benigno. Se a gente permanecer na benignidade de Deus. Porque ele diz de outra maneira, ou seja, não é só confessar e tá tudo certo. Pro fim da vida eu já confessei. Irmãos, olha aqui, por isso eu pergunto muitas vezes com ousadia, aleluia, que veio ao meu coração, que Bíblia é essa que estão usando para ensinar uma mentira? Quando o evangelho de Deus diz aquilo que Paulo está falando, se não permanecermos na benignidade, como acabamos de ler o texto passado, não adianta só dizer Senhor, Senhor, não adianta só dizer eu profetizei no teu nome, não adianta só dizer eu confessei ao Senhor, não adianta. Tem que permanecer, tem que estar apartado do pecado, permanecer no caminho estreito, porque disse Paulo aí, se você sair da benignidade de Deus, se você não permanecer, você também vai ser cortado. Quem diz amém? Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23 diz, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo,
ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, aquele que segue em obediência, firme na fé, fundados na palavra, não movidos desta esperança, deste caminho que conduz ao céu, então ele chegará ao fim deste caminho. Aleluia! Ao arrebatamento da igreja, se formos assim, ou se passarmos antes do arrebatamento à presença do Senhor. Então, o nosso evangelho, o evangelho pentecostal, o evangelho bíblico, é baseado na fé, não só na confissão. Estes confessaram, mas se permanecerem, chegam, se não permanecerem, que Deus tenha misericórdia deles, mas infelizmente não chegarão. É um chamado. Que evangelho é esse? É um chamado ao novo nascimento. O que significa nascer de novo? É transformação. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, é evidente neste texto, em outros tantos, que o evangelho que nós pregamos é um evangelho de transformação. Conhecemos a realidade de sermos retirados, transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, esta transformação, ela é espiritual em natureza, mas ela mostra, ela é vista, ela passa por a nossa realidade de alma e de corpo e é testificada por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos e as nossas realidades de uma nova vida em Cristo. Então, há coisas velhas e coisas novas naqueles que são nascidos de novo. Efésios capítulo 4, vamos terminar com este texto, 22 a 24, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está aí a colocação. Aquele que é revestido do novo homem, trata-se do novo nascimento. Não é o revestimento do Espírito Santo, não é o batismo no Espírito Santo com fogo, não. Quem é revestido novo homem, ele renova no espírito do vosso sentido. Este espírito é com E minúsculo. É o espírito do homem, é o espírito do vosso sentido. Nós deixamos o trato passado, as coisas do velho homem. Por quê? Pela fé, pelo poder de Deus que habita em nós agora. E nós nos renovamos, ou seja, buscamos ao Senhor, e esta realidade espiritual nossa, humana, vai sendo alimentada, e nos revestimos do novo homem que, segundo Deus, ou seja, esta transformação da parte de Deus, ou seja, o novo homem que Deus forma, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o fruto do Espírito em nós vai causar justiça e santidade, sim, Senhor. Aleluia. Tem gente que está dizendo que esta coisa de santidade é para crente cafona, quadrado. O evangelho da fé pentecostal, que é o evangelho bíblico, me diz diferente. Diz que o novo homem, ou seja, o crente, amém? Não precisa ainda nem ter sido batizado no Espírito Santo. Vai dar fruto de justiça e santidade, porque o novo nascimento causa transformação. E quando a luz de Cristo, escute por favor, e você que é professor, que Deus te use com autoridade, aleluias! Quando a luz de Cristo, quando a presença de Deus na terceira pessoa da Trindade está dentro deste corpo, deste vaso de barro, a glória é dele, é que vai sair para fora. Se está saindo carnalidade e imundícia, ele não está tendo lugar neste vaso. Quem pode dizer amém? Então nós,
O nosso evangelho é um evangelho que, quando nós somos nascidos de novo, há um novo homem, há uma nova criatura. E Paulo diz assim: agora nós podemos matar este homem. Fomos nascidos de novo, eu e você nos lembramos. Quem tem essa experiência de salvação sabe disso. Tudo mudou na nossa vida, nós desejávamos servir ao Senhor, nós chamamos aquele pecado para trás, não queríamos ter nada com aquilo, dissemos: graças te dou, Senhor, que me libertaste de todo este lixo do pecado. E agora que estamos em Cristo, estamos nós dizendo: porque isso é coisa de crente do passado, isso é coisa de velho, cacanha. A igreja está moderna, a igreja não precisa de nada dessas coisas, não. Desde quando santidade é moda? Shecabarras. Nem o pentecostalismo é moda, modismo, nem santidade é modismo. Que escute o inferno, que escute a igreja, que escute o céu e o Espírito Santo que está aqui como testemunha em nosso meio, aleluia. Que a palavra de Deus seja exaltada em nosso meio, porque o evangelho da fé pentecostal é um evangelho que transforma. Então não é à toa que muitas igrejas que se dizem evangélicas, e você olha e diz: é o mundo que está lá. Então não houve transformação. Confissão sozinho não leva ninguém ao céu. É necessário transformação. E este é o evangelho que nós pregamos, que Paulo pregou, que Jesus anunciou e que até hoje, como dá testemunho o escritor deste comentário aqui, livros e livros, e o pessoal está coçando a cabeça porque os pentecostais crescem em todo mundo, porque nós cremos neste evangelho, que é o evangelho bíblico. Por último, o evangelho da fé pentecostal é uma vida na direção da palavra e do Espírito. Agora é pena que nós, tendo tudo nas mãos, nos apartamos da palavra. A Bíblia nem de enfeite mais serve na casa dos crentes. Nem de símbolo de crente porque carrega embaixo do braço para a igreja. Já não se encontra mais. Nem para isso. Muito menos para ser lida, amada, estudada. Aleluias! Mas o evangelho da fé pentecostal, se é que nós permanecemos nele, que é o evangelho bíblico, é calcado em uma vida na direção da palavra e do Espírito, porque este Espírito de Deus, ele obra pela palavra de Deus. Ele não está aí fazendo manifestação diferente, com chamados e vocações espirituais diferentes das Escrituras. É mentira e engano. O Espírito dá testemunho. Jesus disse: você leu comigo. Ele disse: esse Espírito vai vir e vai dar testemunho do que eu te ensinei. A diferença é que ele vai fazer a gente entender o que os discípulos ainda coçavam a cabeça e disseram: como é que vai ser isso? Quando o Espírito veio, que eles ficaram sozinhos sem Jesus corporeamente, eles começaram a entender. Porque isso é uma vida na direção da palavra e do Espírito. Este é o evangelho da fé pentecostal. E pela última vez eu digo, é o evangelho da palavra de Deus. Atos capítulo 2, vamos deixar somente este texto lindíssimo, conhecidíssimo, um colorário da fé, aleluia, do evangelho pentecostal. 42 a 47 diz: e perseveravam na doutrina, palavra, a doutrina dos apóstolos. Não é quem diz: quem são estes homens? Quem é pastor para me doutrinar e dizer o que eu tenho e o que não tenho para fazer? Quando, irmãos, o evangelho pentecostal, que é o bíblico, os homens e mulheres crentes tinham prazer de caminhar na doutrina dos apóstolos. Porque eles reconheciam que a doutrina dos apóstolos era a doutrina do Senhor. Mas se a gente não conhece de palavra e não teme a Deus, como é que nós reconheceremos se o nosso pastor, que tem regado a sua cama, o seu travesseiro com lágrimas pela nossa vida, não está tentando nos mandar o que fazer ou nos expor na igreja, mas sim salvar a nossa alma de entrarmos no caminho de perdição? Que Deus te use, amado professor.
de escola dominical com autoridade, porque este é o evangelho pentecostal. E é por causa disso que hoje eu tenho orgulho de ser pentecostal. É por causa disso, porque a minha fé não está arraigada no modismo, mas na palavra de Deus, que diz que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E hoje é assim, beijinho na igreja, ai garota, tchau, tchau. Cada um na sua vida. Comunhão com crente? Aí um crente diz, crente é a pior raça que tem. É tudo ruim de dívida, é tudo ruim disso, não presta para nada. O que é isso, irmãos? O que é isso que está acontecendo entre nós? O evangelho da fé pentecostal, que era vivido aqui, os crentes andavam em comunhão. Juntos, gostavam de estar juntos. Claro que um e outro tinha dificuldade, irmão. Claro que ninguém é perfeito. Irmão, dentro de uma só família a gente acha que o marido faz isso feio, a mulher não consegue entender aquilo e etc. Os filhos, tudo tem, irmãos. Mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a prioridade de Deus, a glória de Deus nos faz passar por tudo isso e nós temos comunhão uns com os outros, porque o Espírito de Deus habita em nós, aleluias. Estavam juntos na comunhão e no partir do pão, não é? Aquele lá é pão duro, eu não vou na minha casa, eu não vou dar comida para ele não. Quando ele chegar, eu fecho as panelas e escondo para dentro. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vai falar disso mais para frente, não posso gastar mais tempo. Oh, meu Deus, mas uma irmã chegou do Brasil aqui uma vez nos visitar e chegou na intercessão do sábado de manhã. A gente tem muito pouco tempo. E agora nem isso, na verdade, já estamos tendo. Mas na época tínhamos a intercessão do sábado de manhã. E eram 2 horas que nós estávamos juntos ali. E ela falou, quanto tempo a gente vai ficar de joelho? Eu falei, aqui é 1h30. A gente fica a primeira 1h30 de joelho, depois a última meia hora. A irmã que está na direção traz uma palavra. Enfim, a gente canta algum hino, alguma coisa. 1h30? Meu Deus! Eu nunca tive culto que ficou mais de 15 minutos, eu penso que foi o que ela falou, em oração. Nós não conhecemos mais esta realidade. Nós não conhecemos mais esta realidade como igreja. Mas este evangelho da fé pentecostal, que é o evangelho bíblico, que é o evangelho que nós dizemos que cremos nele, eles estavam juntos na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Como se escuta a palavra hoje de falta de temor? Jesus é motivo de piadinha, coisa de igreja, bleiana, não sei o quê. Nós estamos num mundo de piadinha, não há temor de Deus, não há temor do povo de Deus, não há temor da unção de Deus, não há temor da igreja de Deus, não há temor para mais nada. Mas o evangelho da fé pentecostal, todos tinham temor. E, irmão, será que é por isso? Será que é por isso que eu vou ler o que eu vou ler aqui? Diz assim, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E alguém se pergunta, onde estão os sinais? Onde estão os sinais e as maravilhas? E eu pergunto, onde está a igreja? Aleluias! E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos. Cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que Deus abençoe a você. Aleluia, que é pentecostal, que crê no Espírito, no revestimento de poder, naquilo que nós ensinamos nesta classe cumprida, forte, mas de palavra, de enraizamento na palavra de Deus, que é onde está calcada a nossa fé. Tem gente de outros evangelhos, que não é o evangelho pentecostal, que, portanto, não é o evangelho bíblico, que diz que crente pentecostal não entende de palavra. Eu os desafio a ouvir esta classe e a dizer depois, se é que tem coragem, de que nós não honramos, não tememos e não conhecemos
a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e te use no conhecimento da palavra e na unção e na graça do Espírito Santo de Deus. Amém.